Olá pessoal, neste vídeo nós vamos revisar o estudo do sinal de uma função. O estudo do sinal de uma função consiste em verificar para quais os valores do x o y é negativo, positivo ou nulo. Muitas vezes isso causa alguma confusão na cabeça do aluno, porque ele pensa que nós estamos estudando o sinal do x, e não é o sinal do x que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o sinal da variável y, mas nós não podemos esquecer que existe uma relação de dependência entre x e y. E quando analisamos o x, conseguimos dizer para que valores desse x o y é positivo, negativo ou nulo. Para estudar o sinal de uma função, a gente deve, primeiro, determinar a raiz da função. Por que determinar a raiz da função? A raiz da função sempre nos informa onde a função é nula. Segundo, nós devemos fazer um esboço do gráfico da função, um esboço simples do gráfico da função, para determinar quais as regiões desse gráfico vão ficar acima do eixo do x e quais as regiões desse gráfico vão ficar abaixo do eixo do x. A função vai ser positiva para os valores do x ou para os intervalos de valores do x que o gráfico ficar acima do eixo horizontal. Ela vai ser negativa para aqueles valores do x que o gráfico ficar abaixo do eixo horizontal. E ela vai ser nula sempre que o gráfico interceptar o eixo horizontal. Por que ela vai ser nula? Porque ali nós temos os valores das raízes da função. Por exemplo, vamos pegar essa função de primeiro grau aqui, f de x igual a 4x menos 8. Primeira coisa a fazer, a gente vai resolver essa equação gerada quando nós igualamos a função igual a zero. Nós temos uma equação de primeiro grau, resolvendo essa equação de primeiro grau aqui com operações simples, nós chegamos à conclusão que x é igual a 2. Ou seja, a raiz dessa função é x igual a 2. Portanto, a função 4x menos 8 ela é nula em x igual a 2. Agora, nos falta saber quando é que essa função é positiva ou negativa. Outra coisa, vou apresentar para vocês um gráfico da função. Está aqui o gráfico da função de primeiro grau, uma reta, porque a função é de primeiro grau, crescente, pelo coeficiente angular ali da função ser positivo, que está cortando o eixo do x no 2, porque o 2 é a raiz da função. Podemos observar que, para todo valor do x à direita do 2, que é essa região que está pintada aqui de vermelho agora, o gráfico está acima do eixo do x. Portanto, nessa região, o y é positivo. E para toda a região à esquerda do 2, o gráfico ele está abaixo do eixo do x. Portanto, nessa região, o y é negativo. Logo, a f de x é positiva quando x for maior que 2. A f do x é negativo quando x for menor do que 2. E a f de x vai ser nula em x igual a 2. Vamos olhar um outro exemplo, agora uma função de segundo grau. Então nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Primeira coisa a fazer é igualar essa função a zero, porque nós queremos saber a raiz da função. Chegamos a uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Vamos resolver essa equação de segundo grau por Bhaskara. Vocês podem usar outros métodos. Eu estou usando a fórmula de Bhaskara porque a maioria dos alunos tem o costume de utilizar, mas vocês podem fazer por soma e produto ou por fatoração. Retornando à solução agora. Resolvendo a equação e as operações básicas ali, chegamos à conclusão que as raízes dessa função são x igual a menos 2 e x igual a 1. Portanto, nós já sabemos que essa função é nula em x igual a menos 2 e x igual a 1. Olha, agora nós precisamos fazer um esboço do gráfico dessa função. Lembrando que, como nós temos uma função de segundo grau, o gráfico dessa função vai ser uma parábola. Como ela tem duas raízes, essa parábola vai estar cortando o eixo do x em dois pontos, x igual a menos 2 e x igual a 1. E, como o coeficiente do x ao quadrado é positivo, essa função vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima.
Vamos dar uma olhada no esboço desse gráfico. Aqui está o gráfico da nossa função f de x. Observe que a concavidade é voltada para cima, como comentamos antes, que o gráfico está cortando o eixo do x no menos 2 e no 1. Agora, vamos observar as regiões que ficam acima do eixo do x. Toda essa região em azul, delimitada aí pela essa linha pontilhada, é a região que o gráfico da função ficou acima do eixo do x. Observem que a região branca é a região que o gráfico da função ficou abaixo do eixo do x. Logo, a região azul, a função é positiva, e na região branca, a função é negativa. Podemos escrever isso do seguinte modo: f de x é positiva para x menor que menos 2, ou f de x é positiva para x maior do que 1. Observe que é só maior ou menor. O sinal de igual não aparece aqui, porque se colocarmos o sinal de igual, nós estaríamos utilizando a raiz da função, e nós não queremos saber quando a função é nula, só queremos saber quando a função é positiva. Na região branca, que é a região onde o gráfico está abaixo do eixo do x, a função é negativa, ou seja, a função f de x é menor do que zero, se x é maior que menos 2 e x menor do que 1. Espero que tenham gostado da nossa revisão e aguardo vocês numa próxima aula.